que mesmo que os ímpios não sigam perfeitamente, esses princípios existem. Então, as leis de Deus, as leis naturais aí, civis, ele vai tentar mudar tudo. Então, vocês podem perceber que sutilmente as leis mundiais, elas têm sido mudadas aos poucos, sutilmente, né? Então, o aborto, casamentos homoafetivos, e nananã, e uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas vai haver um tempo, que é esse tempo que o anticristo vai, enfim, governar. A gente vai perceber que ele vai querer mudar tudo, porque tudo vai ser contrário a Deus, tudo vai ser contrário à palavra de Deus. Então, por isso que a perseguição vai ser muito grande. Os santos vão ser perseguidos porque aqueles que perseverarem, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, permanecerem fiéis na palavra, eles vão ser totalmente contra o sistema, eles vão ser totalmente contra as leis que o anticristo vai colocar. Então, a gente percebe que ele vai tentar justamente mudar e moldar todas essas coisas para que o nome de Deus seja totalmente blasfemado, seja totalmente arrancado da terra, porque ele acha que ele vai conseguir destruir tudo aquilo que Deus deseja reconstruir, ok? Então, essa questão dos tempos e das leis aí, eu queria deixar frisado aí para vocês. Daniel deixou isso escrito para nós. Aí tem a questão dos 3 anos e meio, e aí a gente entra no capítulo 8. Podemos ir, como que tá aí, podemos terminar o capítulo 8, porque não é muito, e vai falar um pouquinho sobre os últimos 2 impérios aí. Irmã Elisângela, Diga, querido. é só uma dúvida com relação ao milênio. Tá. Entendo assim, que quando o anticristo se levantar contra Israel e tentar derrotá-lo, aí Jesus volta e há essa derrota do anticristo e aí inicia o milênio. O milênio seria apenas 1000 anos. Como é que funcionaria exatamente esse período? Tá. A gente vai falar bastante sobre ele dentro lá de Apocalipse, tá? Porque é onde vai falar mais sobre o milênio, mas a gente vai vendo em alguns versículos aí no Velho Testamento um pouco sobre isso. Mas é exatamente isso. Para a maior parte, né, dos que acreditam como eu, o milênio ele é um tempo realmente literal, tá? De novo, eu vou falar para vocês que se vocês forem buscar essa questão do milênio na internet ou em vários tipos de teologia, vocês vão encontrar várias visões sobre a questão do reino milenar. Para alguns, o reino milenar começou quando Jesus nasceu, para outros, quando ele morreu, para outros é só simbólico e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu não vou entrar nesses pormenores porque essa não a minha questão aqui para vocês é a gente ler a palavra junto e ir entendendo o que vai acontecer. Então, para mim, fica muito claro aqui que o reino, a terra, vai ser entregue para Jesus como rei sobre os reis e vai haver um tempo que Deus vai governar sobre toda a terra, restaurando toda a terra. E aí nós vamos entender para que isso vai acontecer. Por que o milênio vai existir? O milênio vai existir, o reino milenar, o reino de Cristo sobre a terra, vai existir para que todas as coisas sejam restauradas ao seu devido lugar. Então é como se Deus, durante esse período, sobre o reino milenar, ele vai restaurar a terra como era o Éden. Vou colocar assim bem grosseiramente para vocês, nós vamos falar mais sobre isso, mas esse período vai ser o período onde Cristo vai reinar sobre toda a terra, estabelecendo verdadeiramente o seu reino, as suas leis, a vontade de Deus e restaurar tudo que foi perdido, que foi caído por conta do pecado. Então é como se nós, juntamente com Cristo, durante o reino milenar, nós vamos reconstruir tudo que foi perdido com o pecado. É isso que vai acontecer no reino milenar. Então é uma espécie de vida com Deus na sua plenitude, porque são os santos que vão estar aqui, né, já ressuscitados, com corpos glorificados, e mais aqueles que sobrarem da grande tribulação. Então nós vamos ter um misto de corpos glorificados e corpos humanos ainda, né,
que vão ter sobrado aí da grande tribulação. Então fiquem tranquilos que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o reino milenar dentro de Apocalipse. Mas eu acredito num reino literal, tá? Em 1000 anos literal, onde Deus vai estabelecer o reino dele então na Terra, tá bom? Então vamos deixar esse assunto um pouquinho mais pra frente pra gente. Deu pra só entender esse pedacinho aí, Valdo? Mas a gente vai falar bastante sobre o milênio, sim, a gente vai tirar mais dúvidas, tá bom? Capítulo 8. Vamos entrar aqui que eu quero ver se eu consigo terminar o capítulo 8 com vocês, porque vai falar sobre o reino Medo-Persa e sobre o reino macedônio. Acho que é isso. Vamos lá. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, então no primeiro ano Daniel tem essa visão. Agora nós já estamos no terceiro ano, tá bom? Então passaram-se 2 anos e Daniel então teve outra visão. A segunda visão ele fala aqui, né? Eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã. Então ele tá num outro lugar. Deus transporta ele para um outro lugar, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o exército diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Versículo 15. Então eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la. Diante de mim apareceu um ser que parecia um homem, e ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei.
Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. A grosso modo, porque eu não vou esmiuçar hoje, a gente dá uma esmiuçada melhor semana que vem, nessa leitura, mas se a gente tem entendido no capítulo 7, que os 4 reinos são os 4 animais, e cada um dos animais que a gente falou aqui, vocês percebem que Daniel agora tem a visão de só 2 animais. E são animais diferentes do que ele viu primeiro, mas que representam a mesma coisa. Mas por que Deus deu essa visão? Porque o bode, então, enfrenta, e ganha sobre o carneiro de 2 chifres. O carneiro tinha 2 chifres, então, novamente, Daniel explica aqui que esse carneiro é o Império Medo-Persa, é o segundo império depois da Babilônia, onde um chifre, ele fala que é maior do que o outro. Então, de novo, Dário sendo maior do que Ciro, Ciro sendo maior do que Dário, certo? Então, por isso que um chifre é maior do que o outro. E esse carneiro, ele avança e ganha território. Porém, aparece um bode com um chifre muito grande e poderoso e quebra os 2 chifres do carneiro. Então, esse bode, a representação está falando aqui que é o Império Grego com Alexandre o Grande. Então, ele é esse bode com um chifre muito grande e que então quebra o chifre do carneiro, do Império Medo-Persa. Ele vence o Império Medo-Persa e toma posse desse império e sai avançando e ganhando território. Vocês veem que no versículo aqui, versículo 5, enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. A velocidade desse bode de Alexandre o Grande foi tão grande que a Daniel tá vendo esse bode andando, correndo sobre a terra, e ele não encosta no chão. Sabe aquelas visões que a gente tem que a pessoa tá correndo tanto que parece que nem o pé dela encosta no chão? É isso que Daniel tá vendo. Esse bode, ele tem uma velocidade tão grande de domínio, de conquista, que foi o tempo de Alexandre o Grande, que ele nem encosta no chão. Então ele tem uma corrida tão forte, tão devastadora, que ele nem encosta no chão. Então, Daniel dá a explicação desses 2 animais, falando que é exatamente o domínio de Alexandre o Grande sobre o Império Medo-Persa. E aí o Império Macedônio, ele avança de forma grandiosa. Por isso que ele fala que depois o chifre grande é quebrado, Alexandre o Grande é morto, e aí os 4 chifres tomam posse, mas aí o reino já não é tão grande, tão grandioso quanto era quando Alexandre o Grande ainda estava vivo. Mas o Império Grego, o Império Macedônio, continua durante muito tempo. E aí é onde eu quero falar com vocês semana que vem, justamente sobre esse final, sobre esse desfecho depois que Alexandre o Grande morre. Entra, então, um período dos 4 reis, que é aqueles 4 generais que eu falei para vocês que dominam junto com Alexandre o Grande, mas aí está a diferença para nós aqui, e aí fala de um período que
houve na terra e que vai ser muito semelhante com os últimos dias. Por quê? Vamos ler mais uma vez e aí semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou pegar aqui onde começa. Versículo 8. Pega lá, a gente vai dar uma lida rapidinho de novo. Versículo 8. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Então, Alexandre o Grande morre, né? Ele foi quebrado, ele já não existe mais. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Esses 4 generais, eles são divididos, os seus reinos, tá? Então, cada general pega uma parte do território para que os 4 governassem e eles não perdessem território nenhum, né? Para que eles continuassem um grande território, ok? Versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Então, vocês percebem de novo que um chifre aparece, um chifre menor, aparece num certo momento aqui da história, e ele está justamente na direção da terra magnífica, que é da terra de Israel. Tá falando sobre Israel, Jerusalém, ok? Esse pequeno chifre, ele está mais próximo aí da terra de Israel. Versículo 10. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. É como se ele dissesse que ele era maior do que Deus, então até seres celestiais seriam derrubados por esse ser que cresce ali, né, que toma todo o poder ali na Terra Santa. Versículo 11. Tanto cresceu que chegou... Vamos só terminar aqui, eu já libero vocês, tá? Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército e suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. O que acontece nesse momento aqui, queridos, da história? Israel havia sido... Voltem aqui para mim, todo mundo. Prestem atenção que eu vou só explicar esse trecho e aí a gente vai finalizar a aula e a gente volta explicando isso bem melhor semana que vem. O que acontece nesse momento da história? O Império Macedônio está no poder, porém, lembra que Dário, ele libera os judeus para voltar para Jerusalém, lá com Esdras, Neemias, para reconstruir o templo e reconstruir a cidade. Vocês lembram que nós falamos um pouquinho semana passada? E para quem, né, lê um pouquinho mais a Bíblia aí sabe da história da volta, né, da saída do exílio para a volta de Jerusalém, para eles reconstruírem novamente a cidade e o templo, ok? Então eles reconstroem toda a cidade, reconstroem o templo é reerguido, é levantado novamente e volta-se então o serviço no templo, volta-se então o serviço dos levitas, o serviço dos sacerdotes, os sacrifícios. E nesse momento da história aparece um cara chamado Epifânio alguma coisa. Eu vou pegar lá direitinho o nome deles, esqueci, tava na minha mente. Eu estudei bastante essa semana sobre isso, mas me fugiu da mente. Bom, surge esse cara que é o imperador do momento ali no Império Medo-Persa, no Império Macedônio, perdão, e que tá no domínio lá próximo da Terra Santa. Esse cara, Etíoco, Epifânio, acho que é isso o nome do cara. Esse cara, ele simplesmente, ele toma posse então do poder ali. Ele é um grande líder naquele momento e ele então, de novo, entra e destrói toda Jerusalém, todo Israel ali, e ele coloca no templo de Deus adoração a outros deuses. Ele levanta então a adoração a outros deuses dentro do templo do próprio Deus. Então, por isso que o versículo está dizendo, ó, que ele versículo 11, tanto cresceu que chega a desafiar o príncipe do exército e suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Então, mais uma vez, há um homem no poder que tipifica o próprio anticristo, e ele toma o poder naquele lugar em Jerusalém, e ele entra no templo, e ele destrói o templo, e ele começa então a sacrificar. Adivinha o que esse cara ele sacrifica no próprio templo de Deus? O principal animal de sacrifício nesse momento da história é o porco. Ele sacrifica porco no templo. Então, o porco é o animal mais imundo para o judeu.
mas é justamente isso que esse cara sacrifica lá no altar que era para o próprio Deus. Então, ele é nesse momento a tipificação do próprio anticristo, que vai acontecer nos últimos dias também. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre isso, na próxima aula, porque a gente vai entrar nesse tema, nesse período, nesse momento da história, para a gente ver como que essa tipologia, né, desse cara do Antíoco aqui, do Epifânio, ele tipifica o anticristo para os últimos dias também, porque ele faz justamente o que o anticristo vai fazer de novo nos últimos dias, que é tomar Jerusalém, que é tomar Israel, que é colocar o trono dele aonde o trono de Deus vai ser estabelecido, que é acabar com o sacrifício diário para Deus, e ele começa a sacrificar para outros deuses, e ele coloca coisas abomináveis dentro do próprio templo, tá? Então, que momento que é esse da história também, gente, que eu descobri? Eu gosto de ir fuçando e a gente vai aprendendo com a própria palavra ou com tudo que a gente tem de livros, né, de paralelos. Quem já ouviu falar sobre o livro dos Macabeus? Quem já ouviu falar? Faz assim com o dedinho para cima para eu ver. O livro de 1º e 2º Macabeus. Já ouviu, Adailton? Você que tá aqui na minha tela, dá para ver. Já ouviu falar de Macabeus? Pastor Edson, já ouviu falar de Macabeus? Faz assim com o dedo se já ouviu. Já? Débora, Soninha e Pastor Marcos? Na Bíblia Católica. Isso mesmo, tá? Então existe um livro, ele é totalmente histórico, mas que a Igreja Católica coloca no seu cânon, né? Coloca na Bíblia Sagrada, chama 1º e 2º Macabeus. E esse aqui é o momento da história desses caras. Esse é o momento que acontece essa guerra dos Macabeus. Porque quem foram os Macabeus? Resumindo rapidamente, foram revolucionários naquele momento, judeus revolucionários, que não aceitaram a tomada desse Antíoco aqui e de tudo que ele estava fazendo ali no templo de Deus. E eles armam uma guerra civil contra esse cara para justamente tirar essa situação e o templo voltar para a mão dos judeus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso na aula que vem. Vocês vão ver que fantástico é esse momento da história que tipifica, que mostra exatamente o que vai acontecer nos últimos dias também a respeito do anticristo e desse templo sendo tomado e do sacrifício sendo retirado e o anticristo vai se assentar ali no trono e ele vai querer adoração para ele vai querer sacrifícios para ele e toda essa questão que o Apocalipse também vai falar para nós depois. Amém, queridos? Se vocês tiverem oportunidade, se alguém tiver aí algum familiar que tenha uma Bíblia católica, ou se alguém tiver uma Bíblia católica em casa e quiser ler um pouquinho, né, ou até na internet, fuçar lá para ver sobre os livros, o livro histórico de 1º e 2º Macabeus, vocês vão entender um pouquinho dessa história, que a gente vai falar um pouquinho dela, e que Daniel tá tendo essa visão desse bode. Daniel não viveu na época do bode, mas ele profetiza aqui sobre esse reino, que no final dele esse homem vai se levantar e acabar com o sacrifício, destruir o templo, e é isso tudo que acontece mesmo quando esse cara entra no poder lá nesse período da história. Amém, queridos? Ai, que aula deliciosa, não sei vocês, mas eu vou assim, ficando cada dia mais mergulhada, né, dentro da escatologia e entendendo o que Deus fez, está fazendo e vai fazer, e é tão bom. Amém, queridos? Vou pedir para alguém orar. Quem quiser orar aí por nós, por favor, até para eu tomar uma aguinha aqui e dar um fôlego. Pode abrir o microfone aí e orar por nós. Vou orar. Tá bom, pastor? Por favor. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Pai querido e Deus amado, neste momento, Senhor, eu quero aqui agradecer por este momento, por esta oportunidade, por esta aula. Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos numa única fé. Senhor, foi falado, Deus, de domínio. Senhor, foi falado aqui dos santos que reinará, os santos do Altíssimo. Aqui nós estamos buscando a Tua face, Senhor, através da instrução da Tua palavra ministrada pela Tua serva.
Toma, Senhor, a mente, o coração de cada um que participou nesta noite. Amém, Deus. Nos condiciona, Senhor, a ser dignos de ser escolhidos, filhos do Teu reino, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a família de cada um